baixou o som? Você quer que aumente? Ele está quase apagado o som. Você baixou o som? Não, não tinha. Vale. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Aumente lá no outro. No último. O último. É o último. Ok. Vamos dar início então à nossa reunião. Tá bom assim? Antes, inclusive, queria dar um aviso a partir desta semana. A nossa livraria, setor biblioteca, pede para informar que os nossos livros entregues para serem levados e lidos, nós estamos pedindo agora, até para ajuda de manutenção da própria livraria, que quem levar um livro pague uma taxa simbólica de R$1. E como é tão simbólico, se alguém quiser pagar 5, 10, 15, não tem nenhum problema, mas que pague pelo menos um cada vez que levar um livro. Mas não fiquem tímidos, podem pagar 10, vai receber do mesmo jeito, tá bom? Vamos ler a mensagem de número 132 do livro Pão Nosso, intitulada Em Tudo. Paulo escreveu na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. E o comentário de Emmanuel, através de Chico Xavier, nos sugere o seguinte: a maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Como tenho dito algumas vezes aqui, a doutrina espírita, ela tem dentro das suas virtudes uma tarefa que diferencia bastante de outras colocações religiosas. Apesar de ser uma doutrina que, dentro do seu próprio título, ela se refere ao mundo espiritual, ela tem seus fundamentos praticamente todos voltados para que a gente viva em equilíbrio e em harmonia aqui encarnados. Porque toda religião que se preocupe apenas em que nós nos preparemos para viver depois da vida, de uma certa forma está negando a própria existência. Porque se eu quiser ganhar o reino de Deus e perder a própria vida, como bem sugeriu Jesus, para onde é que nós estaremos indo? Por outro lado, se ninguém me diz como é que eu devo viver de uma forma que se combine integralmente com o princípio que eu esposo, como é que eu vou encontrar o roteiro que devo seguir e trilhar para chegar aonde quero, aonde devo e onde preciso chegar? Quando a doutrina espírita, em várias facetas e em várias obras, e aqui eu estou me referindo basicamente às obras essenciais da própria codificação espírita,
quando elas nos ensinam como nós devemos viver, isto nos traz para uma realidade que parece que nem sempre nos damos conta. Na segunda-feira que passou, eu fiz um comentário na instituição Sociedade Espírita de Cultura e Assistência, conhecida como SECA, que fica ali em cima do albergue noturno de Natal, sobre uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 10, o homem no mundo. Essa mensagem ela é assinada pelo Espírito Protetor, que era em princípio o guia do Sr. Allan Kardec. E este Espírito, para falar do homem no mundo, em vez de ele dizer que o homem do mundo, no mundo, deveria viver fora do mundo, ele diz exatamente o contrário. O homem no mundo, ele tem que viver como o homem de sua época e no seu lugar. E ainda acrescenta, e tem que fazer aquilo que ele pode, observando-se apenas desde que não se perca, nem perca os outros pelo seu fazer. Isto é extremamente relevante, porque em nenhum momento o mundo espiritual nos convida a que a gente viva fora do mundo humano, fora do mundo do dia a dia. E ele ainda entra em mais detalhes: no mundo encontrareis pessoas, espíritos de todas as ordens. Pessoas a favor, pessoas contra, pessoas agressivas, pessoas simpáticas, pessoas de todo tipo. A única coisa que ele sugere é que nós não ataquemos a nenhum deles. E o que seria atacar? Não é necessariamente uma atitude de violência, mas quantas vezes a gente ataca uma pessoa por simplesmente ignorá-la? Quantas vezes atacamos uma pessoa porque queremos nos meter onde não somos convidados? Já tivemos pessoas dentro do nosso convívio, tanto meu pessoal como acredito na vida de cada um de nós, em que nós partimos para cima dela nas melhores das boas intenções para socorrê-las e elas nos rechaçam de uma forma até agressiva, como que diz: você não tem nada a se meter, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. E tem momentos em que o melhor que nós temos a fazer é deixar o outro fazer o que queira. Tem outros momentos, entretanto, que nós temos que compulsoriamente tentar deter aquele que quer fazer algo que vai complicar mais ainda depois. Um exemplo dos mais comuns: alguém que se embriaga. Se a gente deixar que ele decidiu se embriagar e que, portanto, pode fazer o que quer, nós estaremos sendo, no mínimo, coniventes e, portanto, teremos comprometimentos com aquilo que evitamos ou que poderíamos ter evitado que ele fizesse. Refletindo como Paulo nos coloca que nós deveremos ter consistência em tudo, e ele aí especifica algumas das virtudes, dentre as quais a paciência, ele nos concita que nós vivamos também dentro de uma estrutura em que o mundo nos pede tudo isso. Quando nós estamos, por exemplo, numa reunião, em que alguém nesta reunião se destempera completamente, se outro e mais outro se destemperar, isso vira uma guerra. Mas se ao contrário disso, alguém resolve, mesmo sem culpa alguma, envolver-se em paciência e em prudência, depois virão os pedidos de desculpas e as acomodações que se fazem necessárias. Nós sabemos disso. A doutrina espírita ela facilita quando nos lembra que essa é a nossa postura. Ela não diz que a gente tem que fazer isso somente para quando desencarnar e para o reino A, B ou C. Diz isso para que a gente procure viver bem a partir daqui. Porque o amanhã é feito do agora. O amanhã não cai como chuva. O amanhã é sempre resultado de uma construção. Por outro lado, nós também precisamos, isso o Espiritismo é muito forte, entender que os conceitos que nós temos amplos da divindade conflituam com os conceitos de divindade que nos impõem. Nós ouvimos cotidianamente de que Deus vai nos castigar, de que Deus está ofendido, de que com Deus não se brinca. E a gente diz isso sem ao menos se dar conta. Ontem mesmo, quando eu ia estacionando o carro que estava na minha frente tinha uma plaquinha dizendo: quando Deus promete, Ele cumpre. E eu fiquei pensando, como é que Deus promete alguma coisa a alguém se Ele já deu tudo? Será que a gente até nessa hora não está invertendo o nosso sentido de percepção da divindade? Deus não me prometeu absolutamente nada, Ele me deu absolutamente tudo. Ele não precisa me prometer mais nada. Mas a gente faz uma inversão tão grande de como Deus funciona, de que a gente diz assim: Deus me fez alma, essência espiritual, me deu um corpo para transitoriamente estar aqui na terra,
E como eu estou aqui na terra e eu estou indo a uma igreja, ou a um templo, ou a um centro espírita, ou ao que seja, então Deus agora vai cumprir o que Ele prometeu. Bom, já que você fez isso, agora eu vou ser bonzinho com você. Então esse Deus é péssimo, porque nós como pais somos solícitos com os nossos filhos, e eu posso falar isso porque eu tenho muitos, e eu nem sou Deus nesse sentido mais profundo da palavra, e eu não tenho como dizer, não vou fazer para um que eu posso fazer para outro. Agora Deus não, Deus faz, porque Ele prometeu que se você fosse por esse caminho, Ele lhe ajudaria, o que significa dizer que se você for por outro caminho, Ele vai lhe castigar. E Deus não poderia ser um déspota desse tamanho, mas nós acreditamos nisso. E para acreditar nesse Deus, a gente obrigatoriamente é levado a acreditar nas penas eternas, nos julgamentos sem apelação, nas condenações irreversíveis. Vamos ficar numa situação extremamente complicada para entender a vida. E nós espíritas temos na primeira pergunta da primeira obra, o primeiro ensejo, o lampejo que nós temos da divindade é a inteligência suprema. Se Ele é a inteligência suprema, que inteligência limitada é a de Deus, que está me prometendo um bem material porque eu estou indo para uma igreja? Obviamente não estamos falando do mesmo ser, da mesma entidade. Deus é muito maior, porque eu não preciso nem pensar nele, basta que eu pense em mim mesmo. A minha vida é muito maior. Eu, enquanto vivo, eu tenho tantas coisas, quantas coisas me acontecem diária e constantemente, e eu nem sou Deus. Quantas pessoas às vezes malbaratam o corpo, a saúde, de toda quanto é jeito, da maneira mais equivocada possível, e apesar disso continua vivendo, continua tendo inteligência, continua tendo todos os meios que a vida lhe faculta. Isto seria um verdadeiro milagre, mas a gente não quer milagres, a gente quer o milagre. E quantas vezes? Todas as vezes que a gente estiver desconfortável. Eu queria que Deus me desse saúde para criar, porque se Ele me desse saúde, aí eu poderia trabalhar e passar a noite farriando e no outro dia nem precisava dormir. É para isso que a gente quer saúde. Eu queria muito dinheiro. Para que você quer muito dinheiro? Porque aí eu vou ajudar uma igreja. Assim, mas vai ajudar como? Eu dou uma cota mensal e vou passar o resto da vida passeando e fazendo tudo que eu não devo num cruzeiro. Eu não sei se Deus está prometendo isso para ninguém, ou é a gente que está querendo esse tipo de promessa. Como uma jovem senhora que estava um pouco acima do peso e foi conversar com a psicóloga, doutora, eu queria que a senhora me tratasse. Pois não, qual é o seu problema? Ela disse que eu estou obesa. Eu disse, bom, mas isso aqui é um consultório de psicologia, você deveria ir procurar um endocrinologista, um nutricionista. Eu disse, não, mas o meu problema é psicológico. Eu disse, como é que você sabe? Eu sei porque o meu problema, eu queria somente fazer uma inversão na minha personalidade. Qual é a inversão que você quer? Eu queria que, tanto que eu perco a paciência, eu perdesse de peso. Se a senhora fizesse isso comigo, eu estava ótimo. Então, na realidade, a gente não quer chegar a canto nenhum, a gente quer trocar, e trocar com vantagem. Então, pronto, agora eu passo a ser uma paciente, uma pessoa calma e magra. Tá bom, mas para você ficar magra, você tem que passar fome. Aí eu perco a paciência, fico irritada. E aí a gente não sai do circuito nunca, aí depois a gente fica com raiva de Deus. Mas Deus, por que é que você me deu esse corpo? Era porque era isso que você precisava, mas tão gordo assim, não, eu dei ele bem magrinho, lembra? Você foi quem engordou, não fui eu. Mas a gente fica com raiva de Deus, a gente fica, e aí termina um amigo meu que eu tenho, que vem muito aqui no Leandro, diz, eu não acredito em Deus, e ele tem razão de não acreditar, porque se Deus fosse esse indivíduo, eu também não acreditaria nele não. Só que Deus, sendo a inteligência suprema e a causa primeira, ou a causa primária de tudo, então em tudo teve um ponto de partida nele. Quando a gente chega no Espiritismo e entende que todos nós somos criados simples e ignorantes aqui, como a generalização do não saber, nós começamos a entender que nós tomamos opções lentamente e nem somos tão castigados por isso. É muito simples de se ver. Quando a gente já tem um filho de 10 anos de idade, que ele começa a chorar e gritar e espernear muito, a gente dá bronca. Quando a gente tem um filho de 1 mês, 2 meses de idade, que ele chora, a gente chama a mãe e manda dar o peito. E não se briga com a criança de 2 meses. Por que não? Porque a gente entende que ele não entende porque está chorando. Mas um de 10 anos, a gente entende porque que ele está fazendo pirraça. A mesma coisa é a vida. A vida nos cobra de acordo com as nossas necessidades, mas nós não aceitamos. Nós queremos que o mundo nos trate como criança quando isso nos convém, e que nos trate como adultos quando isso também nos convém. A vida não funciona assim.
Portanto, quando Paulo nos sugere que nós tenhamos fidelidade, comportamento, postura em tudo, é em tudo mesmo. Não podemos ser incoerentes. A doutrina espírita ela não dá espaço para incoerências, apesar das muitas incoerências que nós vemos nos espíritas. Muitas, não são poucas. E não são apenas nos espíritas que apenas frequentam casas. Espíritas, inclusive, que têm grandes funções, grandes projeções, têm comportamentos extremamente equivocados. É compreensível enquanto somos humanos em caminho de uma perfeição, mas é inadmissível quando a gente usa as nossas limitações para querer por ela detolar os outros. Então é preciso que a gente tenha coerência e convivência e conveniência no todo, porque do contrário ficaremos na situação que o Emmanuel colocou na mensagem. No templo espírita eu sou calmo, no meio do caminho eu xingo um palavrão. Fora eu sou educado, mas em casa eu bato em todo mundo. Quando eu estou ouvindo alguém a quem me interessa, eu sou todo gentilezas. Mas quando se aproxima alguém que eu não gosto, ou eu viro as costas ou eu digo impropérios. Isto não é ser cristão, isso não é ser espírita, e muito menos esta não é uma atitude tipicamente humana. Isso é uma atitude de quem ainda não se compreende a si próprio. Porque todas as vezes que eu começo a agredir demais os outros, de alguma forma esta agressão estava dentro de mim. De alguma forma este é o meu retrato. E não há nada pior do que espelho nessas horas. É por isso que quando a gente está nervoso, para todo mundo que a gente olha, a gente acha que está todo mundo nervoso. Quando a gente acha que o mundo está todo errado, é o espelho. Quando ao contrário a gente acha que todo mundo é lindo, bonito, maravilhoso, é porque é o nosso espelho também. E aí muitas vezes eu sondo o auditório quando eu digo assim, eu sou lindo, aí dependendo do riso eu sei quem é que está me olhando com o meu espelho ou com outro espelho, né? Fazer o quê? Brincadeirinhas à parte, a gente tem que ser equilibrado em tudo. Porque quem brinca demais machuca ou se machuca, quem é sério demais machuca ou se machuca. Quem está bem é aquele que sabe conviver o tempo inteiro, sem agredir, sem chocar, sem ferir, mas também sem agredir-se, sem chocar-se a si mesmo, sem se ferir. Porque esse é um ensinamento muito próprio da doutrina espírita, a lei de equilíbrio, que o grande cientista da época, Camille Flammarion, que era então muito jovem, mas um médium notável e amigo íntimo de Allan Kardec, quando Allan Kardec desencarnou, ele disse, este era o bom senso reencarnado. E é literalmente o que nós vemos na obra de Allan Kardec, não por ser espírita, mas qualquer pessoa que leia as obras de Allan Kardec, vai perceber o quanto aquele homem tinha de bom senso. E é isso que muitas vezes nos falta, porque para nós sabermos a hora de brincar um pouco mais ou menos, a hora de sermos mais sisudos ou não, a hora de falarmos mais duro ou sermos mais complacentes, quem define é o bom senso. Então, se tivermos bom senso, nós viveremos com muito mais tranquilidade. E o nosso espelho será muito mais ameno conosco mesmo. Todos nós já ouvimos a história da bruxa que olha no espelho, espelho meu, diz se tem alguém mais bonito do que eu. Talvez hoje o nosso espelho deveria ser perguntado assim, espelho meu, como é que eu estou sendo visto pelo mundo? Se você fizer a cara com que você vai para o mundo e olhar no espelho, você vai saber que talvez precise melhorar em alguns pontos. Não necessariamente na maquiagem, mas na exteriorização de si mesmo. Vamos fazer a nossa reflexão íntima. Vamos pedir a Deus, a esse Deus de bondade que só tem vida a nos dar. Vamos pedir aos amigos espirituais, vamos procurar estabelecer um padrão de harmonia, de equilíbrio, em que nós nos sustentemos nele. Algumas vezes, algumas pessoas já me perguntaram por que você não faz sempre uma meditação de um mesmo jeito? Porque eu acredito que não seja uma meditação um padrão, seguir uma regra ou uma técnica objetiva. Uma meditação é uma busca que cada um tem para encontrar-se consigo mesmo. E ninguém sabe exatamente quem é quem a não ser nós mesmos. E é porque muitas vezes nós mesmos não sabemos ainda quem somos. As meditações melhores são aquelas que nos levam para o encontro conosco mesmo.
Porque como Jesus disse que nós somos deuses, na hora que nós nos autoencontrarmos, nós estaremos nos encontrando com Deus. Na hora em que nós encontrarmos as falhas, nós saberemos sim como começar a corrigi-las. O Espírito André Luiz, com muita propriedade, nos diz que todo aquele que já identifica em si qualquer desvio de personalidade, qualquer falha da alma, já pode, por isso mesmo, a partir daí, começar a insertar as grandes mudanças na sua própria vida. E ele está certo. Nós sabemos exatamente quais são os nossos mais graves problemas, as nossas maiores dificuldades, aqueles pontos nos quais precisamos nos deter para superá-los. Não vamos fazer da nossa vida um foco no erro, um foco na situação indesejável, mas não podemos perder de nelas refletir, não para nela nos fixarmos, mas para a partir delas fazermos as mudanças para o nosso próprio benefício. Um dos grandes exercícios, de uma certa forma, muitos que aqui viemos já fizemos hoje. Temos que nos levantar com um dia fresco como desta manhã, levantar da cama, olhar para o relógio e pensar: eu poderia dormir mais um pouco, como eu também poderia ir ao leão agora de manhã. Reconhecemos que para muitos, estar aqui neste momento já é uma prova de perseverança, de objetividade, de busca. E já que tomamos essa decisão de vir até aqui hoje, tomemos a segunda grande decisão. Vamos levar daqui todo o melhor que nós pudermos. Seja refletindo em tudo que nos é colocado, seja pensando nos recadinhos que nós recebemos nas nossas entrevistas, seja no momento dos passes, recebendo, retendo, renovando os nossos campos fluídicos, energéticos, seja na hora em que bebemos a água logo após o passe, seja na hora em que levamos o nosso frasco magnetizado para nos dar a sustentação da energia da semana. Aproveitemos isso. Não é tão importante agora discutirmos a hora e a vez. O mais importante é dizermos: Senhor, que bom que eu estou aqui, que maravilhoso que eu pude sair de casa e chegar neste ambiente. Que bênção enorme é poder sentir este clima, esta harmonia, tudo isso que envolve o meu corpo, mas sobretudo a minha essência, eu, alma. Muito obrigado, Deus, porque aqui estou. Muito obrigado porque neste momento equipes espirituais, especializados, sem dúvida, na manipulação de energias em favor de todos aqueles que vieram com o coração cheio de esperança. Mas Deus é tão bom que também nos atende, ainda que estejamos aqui sem acreditar em absolutamente nada. Porque para Deus, antes das nossas crenças, existe nós mesmos. E Deus olha para nós sempre com muito carinho. Ele nos envolve não importando no que acreditamos ou no que deixemos de acreditar. Porque Deus é sobretudo nosso Pai e Ele sabe exatamente quem somos cada um de nós. E os nossos anjos guardiões são, de certa forma, os emissários de Deus que aqui estão, auxiliando no trabalho da espiritualidade especializada, como já dissemos. E junto a toda esta unidade espiritual, temos ainda companheiros encarnados que se propõem igualmente a se levantarem mais cedo para virem a esta casa nos dar as suas bênçãos, através da sua doação de fluidos de vida, de energias. Então temos aqui neste momento um conjunto enorme de energias muito sutis do mundo espiritual superior, energias tão sutis ainda trazidas pelos nossos protetores, amigos espirituais e anjos guardiões. Temos as energias de alguns companheiros que aqui vêm pensando em buscar mais fluidos, quando na realidade estão saturados deles e aqui receberão o alívio, como propôs Jesus: vinde a mim e eu vos aliviarei. E muitos desses fluidos serão revertidos em função daqueles outros que estão mais carentes.
Temos ainda as energias mais densas, e entretanto saudáveis, dos nossos companheiros encarnados que se doam nesta tarefa. Então nós temos todo um conjunto de energias de direção, de harmonia, a nos envolver, a nos favorecer a todos. Absolutamente nenhum de nós somos menores ou maiores do que qualquer outro. Todos, absolutamente todos, os encarnados e os desencarnados, todos estamos agora sob a mesma solicitude desse conjunto de energias. E pedimos para que em oração, agradecidos por estes momentos, auxiliemos e sejamos auxiliados, recebendo a partir de agora, de uma forma mais objetiva ainda, os fluidos dos nossos companheiros encarnados magnetizadores. E se alguém tem evidência, certamente observará que vários espíritos se aproximam das pessoas aqui presentes, como a sondar-lhes o psiquismo, como a investigar-lhes os segredos da alma que precisam e pedem clemência e ajuda, como a perquirirem dentro do organismo aqueles problemas que certamente hoje receberão mais uma boa dosagem de saúde em troca. Por isso mesmo é que precisamos estar abertos, sinceros, honestos conosco mesmos. Este não é o momento de termos vergonha do que fizemos ou deixamos de fazer. Este é um momento de encontro com Deus. É um momento de entrega aos nossos anjos de guarda. Digamos do nosso próprio íntimo: meu irmão, meu anjo protetor, abraça-me, escuta a profundeza da minha alma e sente as dores que eu estou sentindo. Alivia-me, Jesus, dos padecimentos, não apenas aqueles explícitos, mas sobretudo aqueles ocultos, os quais muitas vezes não temos coragem de confessar nem a nós mesmos. Não nos importemos se por algum motivo nos emocionarmos às lágrimas. Não nos importemos também se ondas de alegria imensa, a sensação do reencontro conosco mesmo nos tocar neste instante. O importante é que estejamos de almas abertas. Recebamos estas energias, estes abraços. Que abraços gostosos o mundo espiritual nos dá agora. Quantos amigos espirituais, vivamente emocionados conosco, estão dizendo às nossas almas: eu te amo e estou aqui para te ajudar. Ama-te a ti mesmo. Procura encontrar dentro de tua alma a tua essência. Mergulhemos em nós mesmos. Encontremo-nos com o Deus interior. Porque se Deus está em toda parte, certamente Ele habita a nossa alma. Mergulhemos em busca da nossa essência. Recebamos estas energias com alegria. Nos entreguemos com total profundidade. Mesmo aqueles que neste momento não estejam aqui fisicamente, estarão sintonizados conosco, seja agora, seja depois, quando este momento estiver passando, e que alguém possa assisti-lo. Permitamos-nos mergulhar em nossas vidas. Permitamos-nos estarmos abertos aos nossos anjos de guarda, aos nossos amigos espirituais, aos nossos protetores. Digamos a Deus: obrigado, Pai, por esta vida. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que a nossa água que trouxemos, que aqui temos, seja beneficiada com os fluidos do Teu amor. Seja energizada pelos fluidos daqueles que aqui têm para magnetizá-la. Obrigado, meu Deus, pelo corpo que me dás, porque com toda e qualquer limitação que eu tenho vida, que é o mais importante.
sou eu dentro deste corpo. Muito obrigado, Senhor, por ter esta consciência. A consciência de que eu não sou um rótulo, eu sou a essência. A consciência de que eu não sou o que pensam ou até mesmo o que eu penso de mim, mas a realidade de que eu sou teu filho, tua filha, de que eu sou a tua presença em mim mesmo. Muito obrigado, Deus, por esta manhã. Muito obrigado pela noite de sono que vivi. Muito obrigado pelo dia que se desdobra. Muito obrigado pelo infinito da minha vida em direção à superação de todas as minhas dificuldades. Dá-nos, Senhor, como nos foi colocado por Paulo, a sabedoria de em tudo sermos coerentes, de em tudo vivermos em equilíbrio. Neste momento, os nossos companheiros magnetizadores se retiram para a magnetização das águas. Mas o nosso ambiente está totalmente saturado de energias. E para que essas energias não se dissipem, continuemos mantendo o nosso padrão de vibração, de harmonia, captando tudo isso em nosso benefício. E se alguma coisa de boa ainda for excessiva em nós, não tenhamos medo, porque bem e bom nunca é demais. Captemos tudo que possamos para sairmos depois distribuindo em nome de Deus, em nome de Jesus. Levemos em nós a paz, levemos em nós a harmonia, mas elas só se ampliam à medida em que nós distribuímos. Portanto, quando daqui sairmos, levemos a nossa paz, a nossa harmonia, e digamos como Jesus nos disse: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, e distribuamos tudo isso de bom que temos para todos aqueles com quem nós cruzarmos e convivemos. Permaneçamos em oração e continuemos agradecendo a Deus pela vida.